ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Atenção, colecionadores e entusiastas por toca-discos e discos de vinil. Neste vídeo, Marcelo Negrão, do projeto Atitude, entrevista JMJG sobre toca-discos e discos de vinil. Uma entrevista muito interessante, cheia de curiosidades sobre o mundo dos toca-discos e da cultura vinil. Tu que é apaixonado por toca-discos e discos de vinil, possui uma vitrola precisando de restauração, ou até mesmo quer entrar neste maravilhoso universo vintage comprando um toca-discos, mas não sabe qual modelo utilizar, não perca esta entrevista. Este é o melhor material do YouTube sobre o assunto e, claro, abordado pelo engenheiro JMJG da ESI JMJG, uma das referências no Brasil no assunto de vitrolas vintage. Fique ligado, a entrevista é longa, mas o material é único e todo colecionador no Brasil precisa assistir. Vamos lá! ESI JMJG Vintage, trazendo o passado de volta ao futuro. Gabriel, então aqui a gente podemos considerar que nos tempos atuais, para ouvir uma boa música, né, tanto faz o aparelho ou ainda temos pessoas com ouvidos bem exigentes querendo ouvir, né, com ótimos equipamentos. Realmente tem pessoas exigentes que fazem questão de ter um equipamento antigo, né, para poder ouvir. Então escutar um disco, por exemplo, numa vitrola de hoje, né, as falsas vintage que a gente está falando, não é a mesma coisa de você ouvir uma vitrola dos anos 70. Porque o mecanismo é diferente. Nos anos 70, 80 nós temos mecanismos alemães, britânicos, que são considerados os melhores que tem no mundo, né? Da preocupação até da questão de precisão, onde a agulha vai cair no disco. Você tem até um peso específico, tá, pessoal? Não pode colocar, não é qualquer peso que cai em cima do disco, senão você estraga o disco, né? Então tem todo um cálculo, é uma engenharia fantástica que você tem em cima do toca-disco. Parece um aparelho simples, mas não é. Você tem uma série de ajustes, de peso, de tensionamento, né, de tracionamento, para o disco poder trilhar, que a gente fala, entre aspas, direitinho. Então tudo isso faz falta num aparelho antigo. Você só tem esses ajustes num aparelho antigo. Quanto mais novo o aparelho for, mais simples são esses ajustes. Então você não consegue extrair do disco aquela qualidade sonora que você esperaria que ele tivesse. Legal. Mesmo com o avanço da tecnologia, a procura por tocar disco, né, tem aumentado. Sim. Qual o perfil de cliente, né, que você costuma receber aqui, né, no seu estabelecimento? Que tipo são? São colecionadores? São a gente atende, curiosos? A gente atende todos os públicos. Desde a pessoa que encontrou lá, né, do vô, né, um aparelho que tem apreço sentimental pela família e quer voltar a colocar para funcionar. A gente atende. Colecionadores, tem colecionadores também. Já é um público bem mais exigente, então eles fazem questão de restaurar tudo. Detalhezinho, de como que era na época, a cor da madeira. Então a gente tem que ter uma preocupação maior com esse perfil. E, enfim, até curiosos. Tem pessoas que chegam aqui, olha, eu quero escutar, né, um disco lá que era do meu avô. Que aparelho você recomenda? Aquela pergunta que você fez. E aí a gente tem, inclusive, aqui na empresa para vender alguns produtos que já são restaurados também. Então fornece para eles já o equipamento de acordo com o perfil de cada cliente. Porque a gente tem perfis de vários níveis e preços também de vários níveis. Não tem vitrolas que são mais caras, que geralmente são as mais antigas. Quanto mais antiga e mais sofisticada ela for, mais cara ela é. E tem aparelhos mais simples. Então se a pessoa não fizer questão, né, de voltar tanto no tempo e não está a fim de desembolsar uma grana muito boa, enfim, né, pode usar um equipamento mais comum. O importante é que escute o disco. Sim. Escutando o disco, tá tudo bem. Bom, e aí também seria bom você estar citando aí os 3 tipos, né, de tocar disco, para a gente poder também ter esse conhecimento técnico. Sim, então, existem 3 tipos principais, né? A gente tem o toca-disco, como que eu falei, que é o 100% manual, né, que seria o gramofone de antigamente. O que é isso? A pessoa, ela vai lá, né, coloca o disco para tocar e ela tira, né, como a gente chama, o braço, né, coloca a agulha em cima do disco, faz tudo sozinho. Quando chegar no final, ele não vai desligar sozinho, ele vai ficar lá.
Você vai escutar até um barulhinho que chegou no final e vai ficar dando tic, tic, tic. Você fala, pô, chegou o disco no final. Então você vai ter que ir lá com as suas próprias mãos, sem interação nenhuma, e botar de volta o equipamento no repouso. Tá? E obviamente, gente, o disco tem dois lados, tá? Que é uma coisa que o pessoal não sabe. O disco tem o lado A e o lado B. Então terminando, você tem que virar o disco, colocar para o outro lado e repetir o mesmo processo. Tá? Isso é o toca-discos que é totalmente manual. Nós temos o semi-automático. Como o próprio nome sugere, ele já tem uma parte de autonomia, uma coisa que ele faz sozinha. Tá? O que seria o semi-automático? O semi-automático é bem parecido com o que é o manual, com uma pequena diferença importante. Você vai colocar o disco para tocar com suas próprias mãos, tá? Ele vai tocando sozinho. Quando chegar no final, o próprio aparelho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Tá vendo? Ele levanta e vai sozinho, ó, repor e desligar. Tá? Então esse automatismo que a gente tem de fazer esse movimento sozinho chama-se semi-automático. Tá? É uma categoria um pouco mais sofisticada. Sim. Tá? E a maioria dos aparelhos entre os anos 90 até os anos 2000, os que foram fabricados ainda, tem esse sistema semi-automático. E tem uma outra vitrola, que é aquela mais top de linha, que são as mais antigas, bem antigas, que elas são totalmente automáticas. É por isso que elas custam um pouco mais caro. Tá? Aí a gente tem um sistema todo automático para fazer o disco tocar. Nessas automáticas você simplesmente aperta o botão para iniciar, a vitrola vai sozinha botar o prato para girar, ela vai fazer todo o movimento de botar o disco para tocar sem você pôr a mão, você não precisa fazer nada. E quando chegar no final ela também vai estar repondo automaticamente o disco para o repouso. Tá? E eu tenho outro tipo de vitrola, que essas são bem raras de se encontrar no mercado. Eu posso mostrar depois para vocês, eu tenho um exemplar aqui para mostrar funcionando. Ela é totalmente automática, mas ela tem um pino de empilhamento, que a gente chama de pino caneta. Eu acho que você deve ter visto vitrolas desse tipo. Eu tenho. Você tem? Da National. Isso, então, ele já sabe como eu que tenho. Essas é o supra-sumo dos toca-discos. Esse pino caneta ele permite que você coloque 3, 4 discos para tocar. E do mesmo estilo, a vitrola faz tudo sozinho. Acabou um disco, ela toca o próximo, e quando chegar no último ela desliga. Então esse é o mais top que a gente tem no mercado e não existe esse tipo de vitrola sendo feita agora. As falsas vintage não são assim. As falsas vintage são exatamente como esse modelo que eu mostrei e ainda algumas são só manual. Elas não desligam no final do disco. Tá? Então tem essas pequenas diferenças aí. Legal. Os aparelhos de som antigos, né, se tornaram aí uma relíquia preciosa. Para quem busca a melhor sonoridade clássica de um disco, né, o que você acha desses tocadiscos mais modernizados, chamados de retrô? Aqui a gente chama de falsos vintage ou retrô, né? Eles são uma alternativa, por exemplo, para o povo que já não nasceu, por exemplo, na nossa época, né? Quem tem aí, por exemplo, em torno de 30 anos, né, que é a faixa limite, já cresceu e viveu com o disco, vai saber identificar a diferença técnica entre essas vitrolas novas ou as vitrolas clássicas mais antigas. O povo que nasceu agora, né, que já está com 20 anos, né, 18 por aí, que ouve vagamente falar em disco, vai preferir as vitrolas mais modernas, porque elas já têm uma funcionalidade do Bluetooth, do leitor do cartão, né? Então tem mais vantagens, né, nessas vitrolas mais modernas do que as mais antigas. Então assim, via de regra, as vitrolas mais antigas para o público que já nasceu, como eu, por exemplo, em cima do toca-disco, já cresceu em cima dessa cultura original. E o pessoal mais moderno, né, que já nasceu aí depois dos anos 90 para cá, eles vão preferir os equipamentos mais modernos, porque reúne tudo. Reúne o antigo com a eletrônica mais moderna, com a eletrônica digital. Tá. Bom, agora aqui é uma pergunta chave. Vamos lá. Nós estamos falando aqui da cultura de vinil, né? E você deve ter a noção da sua importância para a sobrevivência dessa cultura, né, relacionada ao disco. Você entende dessa forma? Sim. O seu trabalho? Sim. A gente tem um trabalho muito importante aqui, que realmente é trazer de volta essa cultura do disco, né? Muitos artistas antigos não tiveram oportunidade de regravar, né, em CD ou, enfim, uma mídia digital, e você só vai encontrar eles nesses formatos, né? Os famosos bolachões, como o pessoal popularmente diz. Então, ter a satisfação da gente propor um toca-disco voltando a funcionar como ele era na época, traz a oportunidade da pessoa também reviver, né, experiências, sentimentos. Muita gente fala assim, a música traz sentimento, e é verdade.
Sim. Se você, por exemplo, pega uma música da sua infância, que você ouvia numa determinada condição, vai te trazer no seu cérebro uma série de sentimentos com relação àquilo. Então você vai lembrar quando você era pequeno, você pode lembrar dos seus avós, ou de uma situação, ou de alguma outra situação que você viveu. E é muito nostálgico isso daí, é uma coisa até engraçada, como que a música faz esse feedback, né? A gente voltar no tempo de uma maneira rápida. Simplesmente o fato de você estar escutando aquela música e falar, nossa, aquilo eu ouvia quando eu, sei lá, estava sentado no carro do meu avô, né, dirigindo, ou então quando eu estava na sala lá escutando o disco. Isso é uma coisa bem legal. E a gente colabora para que mais e mais pessoas tenham esse sentimento, que eu acho que não tem preço, né? Uma coisa é você restaurar o produto simplesmente por restaurar, e outra é você fazer com que o público reviva esse sentimento. Isso eu acho que é algo fundamental. Isso é uma coisa bem interessante de você ter respondido, porque a gente até conversou isso, né, nos bastidores, que é justamente esse algo agregador. Então, para nós que somos colecionadores, que gostamos de ouvir um bom e velho bolachão, um bom vinil, então tem que ter uma pessoa, no caso do Gabriel, né, especializado nisso, para poder realmente fazer a gente reviver essa época de ouro da música. É lógico que são tempos diferentes, e eu, sendo mais antigo, critico muito, é minha opinião, o que nós ouvimos hoje. Perdeu-se a qualidade, perdeu-se o interesse de ouvir boas músicas. Então, conversar com uma pessoa que realmente tem essa fluidez técnica e a sensibilidade, porque também é um ouvinte de música, então ele sabe o que nós estamos conversando aqui. É diferente de umas pessoas, como ele falou, que nascem nessa nova geração, que não vai entender isso. Então é importante para o nosso trabalho, né, de projeto, né, de sociocultural, levar isso para essa nova geração, poder entender o que é ouvir uma música de verdade e apreciar, né, aquilo que nós entendemos que é ouvir um som limpo, embora tenha uns famosos chiados que faz um charme, né? Esse é o charme do disco, né, gente? É o famoso charme que tem lá, né? Mas isso é clássico, né? E clássico tem que ser aprendido, né? Então, para nós, estamos aqui com o Gabriel conversando com ele, foi uma coisa muito de grande importância, né? Para poder justamente mostrar o trabalho dele e trazer essas informações para que vocês, que são aí apreciadores de uma boa música, que são colecionadores de vinil, tenham esse conhecimento e quando precisar, tá aqui o Gabriel. É isso aí, conta com a gente, que a gente puder, só tenham paciência, como eu falei, que o processo é um pouco demorado. não tem como ser de outra forma, tá? Tá lapidando aqui, né, um tesouro, uma relíquia, exatamente. Né? Então, precisa ter paciência. Beleza, pessoal, tamo junto aí. É isso aí, tá? galera. E estamos aí gravando com o Gabriel, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês também. Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com